Esse aqui é um simulador, né? Se vocês conhecem a página do FET. O FET é uma página que tem diversos simuladores computacionais. Eu particularmente gosto muito de utilizar essas ferramentas. Tem simulações aqui, ó, de física, de química, de matemática, de biologia, ciência da Terra. A gente pode usar essas ferramentas aqui. E uma dessas ferramentas, das simulações que a gente vai usar, essas ferramentas sobre os vetores. Então aqui, ó, a gente pode usar esse espaço para a gente representar vetores. Aqui eu tenho, por exemplo, um vetor A, aqui um vetor B, vou colocar ele para cá, e aqui eu vou colocar um vetor C aqui. Inverter ele assim. Então nós temos três vetores. Vamos analisar esses três vetores. Então vamos tentar descrever esses três vetores, certo? Nós temos um vetor A, um vetor B e um vetor C. É na prática que a gente começa a entender melhor. Então vamos descrever o vetor A. Ele é descrito assim, ó. Esse A com o chapeuzinho em cima, com a setinha em cima, é o nome do vetor, certo? Vetor A. Ele é representado assim. Então, como a gente disse, um vetor ele tem uma direção, um sentido e uma intensidade. Então, vamos lá, o vetor A vai ser igual a... Qual o tamanho desse vetor? Então, se vocês observarem, aqui temos uma escala, certo? Essa aqui é a direção x, e esse é o sentido positivo, e aqui é o sentido negativo do eixo x, beleza? Então, o A, ele tem a direção, todos têm a mesma direção, né? Que é a direção horizontal, ou seja, a direção do eixo x, mas o A, ele tem um sentido positivo. E quanto vale ele? Então, a nossa escala aqui, ó, ela varia a cada 5, né? Se daqui para cá é 10, metade é 5. Então, aqui é 5, 10, 15 e 20. Significa que o vetor A tem intensidade de 10. Se a gente supor que essa escala aqui ela é de distância, de metros, a gente pode dizer que são 10 metros, certo? Mas isso aqui é só um número. Eu ainda preciso identificar aqui o sentido desses 10 metros. São 10 metros para a esquerda ou para a direita? Então aqui eu represento com um X positivo com um chapeuzinho assim, ó, que é o versor indicando a direção. Então aqui eu tenho a informação completa. Eu tenho um vetor que diz que pode ser um deslocamento, né, um deslocamento A. Ele é de 10 metros na horizontal para a direita. Então aqui, ó, eu tenho direção, módulo, que é o quanto ele vale, e tenho o sentido. Vamos fazer o mesmo para os outros vetores. No caso do vetor B, como é o vetor B? Quanto vale o B? Percebe que o B aqui ele não está saindo da origem que nem os outros, né? Então você tem que pegar a posição inicial e final, certo? Então, cada caixinha menorzinha dessa aqui, ela vai valer 1, né? Então aqui a gente já sabe que o B ele é maior do que 5, e aqui tem mais duas caixinhas. Ele vale 7 metros. E o sentido dele é positivo ou é negativo? Positivo dos eixos, né? É o sentido para a direita. Então a gente vai colocar aqui, ó, na direção x chapéu. Ou seja, estamos dizendo o vetor B é um deslocamento de 7 metros na horizontal no sentido positivo, no sentido x chapéu. E o vetor C? O vetor C, ele vale 10, né? Porque aqui 5, 10 metros. O sentido dele não é positivo, é negativo. Então ele seria multiplicado por um menos x chapéu. Você poderia escrever direto assim, ó. O vetor C vale menos 10 metros na direção x, certo? Significa que ele está na direção x, mas com o sentido negativo. Então aqui a gente representou três vetores com a sua respectiva direção, módulo e sentido. Então o módulo é a intensidade, quanto ele vale. O módulo do vetor também pode ser representado assim, ó. O vetor, ele, como eu falei, tem esse nome, né? Tipo assim, ó, o vetor A. Então A com chapéu em cima é o nome do vetor. Se eu coloco ele entre barras, eu já não estou falando do vetor completo, assim, com módulo e sentido. Eu estou interessado apenas no módulo. Então, ou seja, o módulo dele vale 10 metros.
Outra forma de representar módulo vetor é escrevendo o A, só que agora sem a setinha em cima e sem os módulos. Isso aqui também significa o quanto ele vale. Então é assim que eu represento o módulo de um vetor. Vamos lá agora para uma segunda situação. Como é que a gente faz com eles quando a gente tem que somar ou subtrair esses vetores, certo? Vou botar uma outra configuração aqui e vamos lá. Agora que a gente já aprendeu a representar os vetores, que é o vetor A. Quanto é que ele vale? Ele vale, ó, se você olhar, ele começa aqui e vai até aqui. Então, o tamanho dele é 10. Vou ignorar se é metros, qual é a natureza dele. Então, eles são 10 unidades, né? Vou botar assim, U de unidades, na direção positiva. X, chapéu. Quem é B? Agora o vetor B aqui, ó. Daqui até aqui é 5, com mais 2, 7. Vale 7 unidades na direção X, chapéu. E C está no sentido negativo, então já posso botar o menos na frente. Mas qual é o tamanho dele? Até aqui é 5 mais 2, 7 também. Vai ficar menos 7 unidades na direção X chapéu. Certo? Então, todos os vetores têm a mesma direção. Qual é a direção? A direção do eixo X. Porém, A e B têm o mesmo sentido, né? E C tem o sentido contrário. Se agora eu preciso somar esses vetores, né? Vamos supor aqui, ó, você tem, por exemplo, uma caixa e que esses vetores representam forças. Vou colocar aqui, ó, e nós temos uma força A e nós temos também uma força, certo? Que aponta para a direita. Então isso vai dar um resultado conjunto, né? Essas duas forças elas vão se somar. O vetor soma seria o quê? O vetor A mais o vetor B. Então, nesse caso, como estamos falando vetores paralelos, eu tenho que o vetor soma desses dois aí, né, o módulo dele, melhor dizendo, que eu posso representar assim ou assim, só com S, vai ser igual a A mais B. Por quê? Porque eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, eu somo. Então, o vetor soma, ele vai ter o módulo quanto? A vale 10 e B vale 7. Eu tenho que o vetor soma tem um módulo igual a 17 unidades. Então, aqui eu estou calculando, ó, isso aqui é o módulo, certo? Cálculo do módulo de vetores paralelos. Mas qual é o vetor soma? Se eu quiser representar o vetor soma na íntegra, com a direção e o sentido dele. Então, eu vou botar aqui, ó, S vai ser igual a quem é A? Eu coloco A na íntegra, né? São 10 unidades na direção X chapéu, mais B são 7 unidades na direção X chapéu. Logo, o vetor S, que é o vetor soma, vai ser igual a 17 unidades, não é isso? Na direção X chapéu. Então, pessoal, existe uma diferença entre isso e isso. Aqui nós calculamos o vetor completinho, como ele tem que ser. Aqui tem informação da direção, do sentido e aqui também nós temos o módulo dele, uma soma vetorial. Então, quando os vetores são paralelos, você pode só somar os módulos e a direção e o sentido é a mesma. Então, ainda com vetores paralelos, mas agora em vez de pegar A e B, vou pegar A e C, certo? Então, vamos lá. A vale 10 unidades na direção X chapéu e C vale quanto? A gente viu que vale menos 7 unidades na direção X chapéu também. Vamos determinar o vetor soma. Vocês podem ver aí na literatura como vetor soma ou vetor resultante, tá? Trata-se da mesma coisa, viu? Então, o vetor soma entre A e B, ó, o S, ele vai ser A mais C. Como eu sei que eles são paralelos, né? Então, a gente vai poder somar eles direto. Vou colocar aqui, ó, S é igual a 10 unidades na direção X, mais C, só que C aqui é negativo, né? Menos os paralelos, né? Para não fazer nenhum tipo de confusão. Aqui, da mesma forma que a gente fez quando eles tinham o mesmo sentido, a gente pode somar ou subtrair os módulos. Então, o vetor S, o S vai valer quanto? Ó, é mais com menos aqui vai dar menos, vai dar
3, né, na direção 3 unidades, né, na direção X chapéu, certo? Positivo. Então, a gente esqueceu no exemplo anterior de fazer uma etapa final, que é o seguinte, representar esse vetor aqui no gráfico, né? A gente sabe que ele é positivo para a direita e vale 3. Então, eu vou colocar ele bem aqui na origem, saindo daqui. Ele é positivo, tem a direção X e vale 3. Então, ele vai começar aqui, ó, certo? Ficou quase um 4 aí, mas tudo bem. Aqui é o vetor S, certo? Que é a soma de A mais C. Então, olha lá, o módulo, que eu posso representar assim, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a, no caso aí, ó, A menos C, né? Já S é igual a 10 menos 7, e o S é igual a 3 unidades, que seria apenas o módulo. E aqui seria o próprio vetor, né? O vetor soma, beleza? Então é importante a gente também, ao final, né, representar o vetor A mais B. Como é que ficou A mais B? Ó? A vale 10 e B vale 7. Não era isso? Os dois com sentido positivo para a direita. Então, vou colocar daqui de cima, ó, não tem problema. Partindo daqui, então, A mais B deu 17, não foi? 10 com 7, 17. Então, aqui é 15, 17 é aqui, ó. Então, aqui, ó. Esse aqui, quem é esse vetor? Esse aqui é o vetor soma, só que esse aqui é A mais B. Bacana?